Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um momento de oração. Que você abra seu coração e permita que Deus fale com você agora. Até que ponto o espírito humano pode caminhar quando as pernas já não obedecem e o horizonte parece uma linha que nunca se alcança? Quantas vezes você sentiu que o seu fôlego se tornou um gemido e que o peso de suas responsabilidades, dores e esperas transformou-se em uma montanha impossível de transpor? É possível que, neste exato momento, o seu coração esteja pulsando em um ritmo de fadiga profunda, onde o sono já não traz descanso e a alma busca desesperadamente por um oásis que o mundo não pode oferecer. Antes que o esgotamento se torne a palavra final sobre a sua jornada, convido você a entrar em um lugar de quietude. Existe um convite que atravessa os séculos, uma voz que não grita, mas que sussurra ao cansado: vinde a mim. Esta mensagem não é sobre o esforço da sua carne, mas sobre a suficiência da graça daquele que não se cansa nem se fatiga. Prepare o seu espírito, pois estamos prestes a compreender que a verdadeira força não reside na ausência de fraqueza, mas na entrega total ao colo do Criador. Aquiete o seu pensamento e permita que a paz que excede todo o entendimento comece a inundar o seu ser. Para compreendermos a profundidade do cuidado divino para com o exausto, precisamos retornar às terras áridas de Israel, em um tempo onde a voz dos profetas ecoava contra o silêncio dos desertos e a idolatria de reis soberbos. O cenário era de uma nação em conflito, onde o povo muitas vezes se via esmagado entre as exigências de impérios cruéis e a aridez de uma espiritualidade que havia se tornado apenas regra e rito. Entre esses homens de Deus, destaca-se a figura de Elias, o tesbita. Ele não era apenas um profeta, era um gigante da fé que vira o fogo descer do céu e os céus se fecharem por sua palavra. Todavia, Elias era também um homem sujeito às mesmas paixões e fragilidades que nós. O tempo espiritual de Elias era de uma batalha exaustiva contra a rainha Jezabel e o rei Acabe. Após uma vitória retumbante no Monte Carmelo, onde a glória de Deus foi manifesta de forma aterradora, o profeta não se viu em celebração, mas em uma fuga desesperada. A ameaça de morte pesava sobre sua cabeça, mas o peso maior estava dentro de seu peito. Elias era o retrato do servo que deu tudo de si e subitamente sentiu que o seu reservatório de coragem havia secado por completo. Imagine o calor sufocante do deserto de Berseba. Sinta o pó fino entrando em suas narinas e a garganta seca clamando por uma gota de água. Elias caminha, não como um vitorioso, mas como alguém que busca a própria morte como única saída para o seu cansaço. Os seus passos são pesados, a sua túnica está rasgada e o brilho em seus olhos foi substituído pela névoa da depressão e do desamparo. Ele caminha um dia inteiro pelo deserto até encontrar um zimbro, uma árvore solitária que oferece uma sombra rala em meio à vastidão escaldante. Ali, o profeta de fogo se lança ao chão. Ouça o som do seu choro amargo, o clamor de quem diz ao Senhor: basta, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ele adormece, mergulhado na exaustão da alma que já não vê sentido em lutar. Mas contemple a delicadeza do sobrenatural. No meio do seu sono de desespero, uma mão o toca. Não é o toque da cobrança, mas o toque da provisão. Um anjo está ali, e ao lado da cabeça do profeta há um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. O anjo não o acorda com um sermão sobre coragem, mas com um convite ao sustento. Levanta-te e come. Elias come, bebe e volta a dormir, pois o seu corpo e sua mente precisam de mais do que uma refeição. Precisam da paciência de Deus. O toque se repete uma segunda vez, e a voz celestial declara a frase que define a sua situação hoje:
levanta-te e come, porque o caminho te será longo demais. Fortalecido por aquela comida divina, Elias caminha 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, onde no silêncio de uma brisa suave ele reencontra a voz que renova o seu propósito. O zimbro de Elias é o refúgio de todos os que hoje sentem que chegaram ao seu limite extremo. O cansaço que você sente não é um sinal de falta de fé, mas um lembrete da sua humanidade. O silêncio de Deus enquanto você caminha pelo seu deserto particular não significa que Ele te abandonou à sua própria sorte, mas que Ele está respeitando o tempo da sua exaustão para se manifestar não no fogo ou no terremoto, mas na suavidade de um cuidado que começa pelo básico. A Bíblia nos ensina que o Senhor conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Existe uma esperança que nasce quando paramos de tentar provar a nossa força e aceitamos o pão e a água que o céu nos envia. A dor da espera e o peso da jornada muitas vezes obscurecem a nossa visão, fazendo-nos acreditar que o deserto é o nosso fim. Contudo, a história sagrada nos mostra que o deserto é apenas o corredor para o encontro no Monte Horebe. O cansaço é o solo onde a dependência de Deus cria raízes que nenhuma tempestade poderá arrancar. Ele dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Como então confiar quando as forças se esvaem e o caminho parece longo demais para os seus pés? A história de Elias nos ensina que o primeiro passo para a renovação é a aceitação da nossa limitação perante o Criador. Para confiar em Deus sem respostas, você precisa aprender a repousar no zimbro que Ele preparou para você hoje, seja através de uma palavra, de um momento de oração ou do descanso físico necessário. Permanecer firme na fé exige que você não tome decisões definitivas no momento da sua maior exaustão, mas que espere pelo alimento que vem do alto. Comece hoje a admitir para o Pai que você não consegue prosseguir sozinho. Essa é a oração que abre as portas para a visitação angélica. A aplicação prática da espiritualidade do descanso é entender que o reino de Deus não depende da sua ansiedade, mas da fidelidade daquele que prometeu estar convosco até a consumação dos séculos. Alimente-se das Escrituras, beba da água da vida e permita que o Senhor cuide do seu amanhã, enquanto você recupera o fôlego sob a sombra das suas asas. Receba agora o consolo de saber que o seu desânimo não afasta o Criador. Pelo contrário, o seu cansaço atrai a misericórdia de Deus. O Senhor que enviou o anjo ao deserto para sustentar o seu profeta é o mesmo Deus que contempla a sua luta neste exato momento e prepara a mesa da restauração diante de você. Não tenha medo da extensão do caminho, pois aquele que te chamou é o mesmo que te sustenta em cada passo. Sinta a paz que emana da certeza de que você não precisa ser forte o tempo todo, pois o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. O peso que oprimia a sua alma está sendo substituído por um jugo que é suave e por um fardo que é leve. Prepare o seu coração, pois o que faremos a seguir será a entrega de toda a sua fadiga aos pés daquele que renova as forças como as da águia. Descanse na promessa, pois a brisa suave do Espírito já está soprando sobre o seu deserto, trazendo o frescor de um novo tempo.